A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Eu sou o pastor Éder e eu quero trazer uma palavra, de modo que a gente possa refletir um pouco nessa passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Vou ler o versículo 12 e o versículo 13, que fala sobre a purificação do leproso. Olha só, quando a gente dá uma olhada no mundo, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente fica impressionado, eu mesmo fico impressionado, como que o ser humano hoje não sente necessidade de Deus, não sente necessidade de um aperfeiçoamento moral, não consegue, na verdade, enxergar suas próprias torpezas morais, não consegue enxergar sua própria depravação. Todo mundo vive, está vivendo hoje como se estivesse muito bem emocionalmente, espiritualmente falando, como se estivesse muito bem em sua condição diante de Deus, quando na verdade não está. O ser humano não está nada bem. O nível de depressão tem subido a níveis alarmantes, você sabe muito bem disso. Não precisa ficar enfatizando muitos detalhes a respeito do que está acontecendo no nosso mundo. E quando você abre a palavra de Deus e começa a pregar o evangelho de Cristo, sem impor nenhuma religião à vida das pessoas, nós somos rechaçados, nós somos ridicularizados, nós cristãos somos afastados do meio das pessoas, as pessoas zombam, riem, ridicularizam. Basta você ver também o que está acontecendo alguns países da Europa, basta você ver o que acontece aqui mesmo no Brasil, quanto que as pessoas têm ridicularizado a palavra de Deus, como se elas não precisassem, como se elas não tivessem necessidade do Evangelho de Cristo. Necessidade todo mundo tem do Evangelho do nosso Deus. O fato é que poucos reconhecem isso. O fato é que poucos conseguem enxergar o quanto que eles realmente precisam, o quanto realmente necessitam das mãos amorosas de Cristo para limparem-se de suas lepras morais, de suas lepras espirituais. Olha essa passagem aqui que você já deve ter escutado em alguma igreja ou alguma pregação referente a esta passagem tão gloriosa de um homem que, ao buscar Jesus, ele se tornou limpo. Era o leproso, me refiro ao leproso. Aqui fala em Lucas, capítulo 5, versículo 12. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra, um leproso. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, ele quem? Jesus, estendendo a mão, tocou o leproso e disse: Quero, fica limpo. E imediatamente lhe desapareceu a lepra. Olha só a atitude desse leproso. Esses dias atrás eu estava falando, e eu sempre penso a mesma coisa até hoje, que nós, logicamente que o nosso mestre Jesus é com quem nós aprendemos as grandes lições espirituais, mas nós temos muito também que aprender com aquelas pessoas que foram atrás de Jesus, como a mulher hemorrágica, como este homem leproso, como tantos outros personagens bíblicos aqui, pessoas anônimas, pessoas desconhecidas, pessoas do povo comum que foram até Jesus e adquiriram sua bênção, foram curados, voltaram para casa totalmente regozijantes, transformados, mudados completamente em seu caráter. Temos muito que aprender com essas pessoas que foram atrás de Jesus. Temos muito que aprender, temos que aprender com essas pessoas. E aqui nós temos que aprender também com este leproso, porque a humanidade está leprosa. Você sabia que na Bíblia Sagrada o pecado ele é semelhante à lepra? Ou a lepra é uma referência também ao pecado espiritualmente falando? Pois é, exatamente isso. A lepra é um tipo de pecado. Ou o pecado também é um tipo de lepra, mas só que uma lepra na nossa alma, no nosso coração, no nosso caráter. A grande questão é: quão poucos na humanidade são aqueles que verdadeiramente, ao enxergarem, se é que enxergam as suas torpezas morais, as suas depravações, têm a mesma atitude que este leproso. Qual foi a atitude? Vamos analisar, vamos refletir um pouquinho sobre a atitude deste leproso aqui. Olha só, quando Jesus entrou numa daquelas cidades, Jesus ele andava muito pelas cidades pregando o evangelho. Logo que esse leproso avistou Jesus, olha só, logo que ele avistou Jesus, ele correu até Jesus, se prostrou com o rosto em terra, numa atitude de humildade, numa atitude de submissão, e então ele ali suplicou a Jesus: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Vamos analisar aqui rapidamente. Ele viu Jesus. Talvez você fale assim: mas se eu visse Jesus também eu faria a mesma coisa. Nós não precisamos ver Jesus com os olhos físicos.
Nós o identificamos através dos seus próprios servos de Deus. A própria palavra de Deus fala que onde estiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Então, onde você encontrar um servo ou uma serva de Deus pregando o evangelho, falando de Deus, ali está Jesus. Ali está, não estou falando que as pessoas são Jesus, mas ali no meio daqueles servos de Deus se encontra a presença do nosso mestre. Se você tão somente se aproximar dessas pessoas que estão pregando o evangelho com o coração aberto, o próprio Deus identificará você com o coração aberto e ele vai atender o seu clamor, ele vai atender também a sua súplica da mesma forma como ele atendeu a súplica deste leproso. Mas quantos, ao invés de se aproximar com o coração aberto diante dos servos de Deus que estão pregando a palavra do Senhor, preferem ridicularizar, preferem rechaçar, preferem zombar, preferem perseguir, preferem maltratar? Aí fica difícil. Por que essas pessoas fazem isso? Porque não reconhecem também que elas precisam de cura. Então nós temos que aprender com este leproso. Ao vermos Jesus, nós temos que nos prostrar diante dele numa atitude de humildade. Não vá com arrogância a Jesus, que você não vai conseguir nada. A própria palavra de Deus fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Vá com uma atitude, vá até Jesus, mas vá com uma atitude de humildade. Porque é você quem precisa dele, não é ele que precisa de você. Outro ponto, quando você for até Jesus, vá à semelhança deste leproso, reconhecendo a tua imundícia, reconhecendo a tua enfermidade ou as tuas enfermidades, porque é assim que nós devemos nos aproximar do Mestre, reconhecendo o quanto precisamos de cura. Por incrível que pareça, a maioria do povo, a maioria das pessoas não reconhecem que estão doentes espiritualmente, emocionalmente. Não reconhecem que estão doentes, precisando de cura. Cura moral. Não estou falando de cura física, cura moral, cura espiritual. Quão poucos são como este leproso que reconhecem a sua necessidade de cura. Esse leproso, se ele chegou até Jesus falando: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, porque ele se reconhecia imundo, coberto de lepra, se reconhecer imundo. Quantos não estão leprosos? Quantos não estão imundos, mas não reconhecem, não são capazes de reconhecer o seu estado emocional, o seu estado espiritual, o seu estado moral? A maioria da humanidade se encontra assim. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você o porquê nós somos cristãos. Somos tão perseguidos, somos tão zombados, somos tão maltratados, rechaçados, deixados de lado, desprezados. Riem de toda forma, escarnecem de toda forma de nós cristãos. Outros apontam o dedo para nós dizendo: vocês querem ser melhor do que todo mundo? Não. Deixa eu dizer o que é um cristão. Um cristão nada mais é do que um leproso que reconheceu a sua imundícia moral, reconheceu a sua enfermidade e ele foi atrás do médico, Jesus. Já aqueles que perseguem os cristãos, aqueles que se ensoberbecem, aqueles que se orgulham, aqueles que estão sempre atacando o cristianismo, atacando os servos de Deus, a igreja, são aqueles leprosos, à semelhança de nós, mas que não reconhecem que são leprosos, não reconhecem que são imundos, não reconhecem que precisam de Jesus. Então nós temos que aprender com este leproso. Você aprenda com este leproso. Viu Jesus? Chegue até ele com humildade de espírito, reconhecendo a tua enfermidade, reconhecendo as tuas dores, reconhecendo as tuas limitações, reconhecendo teus pecados, reconhecendo que você precisa de cura. Porque foi o que o leproso fez. Senhor, se quiseres, podes me purificar. Ora, se ele se enxergasse como uma pessoa limpa, ele não pediria cura, não pediria para ser limpo. Não é verdade? E qual foi a atitude de Jesus diante de gesto tão nobre daquele leproso? Jesus estendeu as mãos, estendeu a mão dele, tocou no leproso e disse: quero, seja limpo. E imediatamente ele foi curado daquele mal. Porque a mudança moral, a mudança espiritual depende de uma atitude sólida sua, uma atitude, uma decisão firme da tua parte com relação ao Cristo. Mas não tome essa atitude sem Cristo, não, porque é Ele que vai te ajudar em toda a caminhada. Quero terminar esse vídeo falando isso, é Ele que vai te ajudar em toda a caminhada. Tem muitas pessoas que pensam, estou falando isso porque tem muitas pessoas que pensam assim: mas eu posso então tomar uma atitude sem ir até Jesus. Pode,
mas você não vai conseguir se purificar, porque a ordem de purificação parte do Mestre. A ordem de cura parte de Deus. E Deus, ele nos acompanha a partir dali, a partir daquela entrega, a partir daquele aquele prostrar diante dos pés da cruz, diante dos pés do Senhor Jesus Cristo. Ali nós estamos dizendo para Cristo em humildade, porque essa foi a atitude do leproso: Senhor, caminhe comigo daqui para frente. Caminhe comigo para que eu não venha errar mais. Ou caminhe comigo, cobrindo-me com a tua graça, para que, me dando força, para que eu não venha ser vencido novamente pelo pecado, pelo mundo. E ele fará isso. Ele não somente te purificará, selará a tua decisão de busca por cura, selará com a tua saúde emocional, com a tua saúde moral, até com a tua saúde física e, consequentemente, também espiritual. Como também ele passará a te acompanhar em toda a tua vida, gerando alegria no teu coração, estimulando a paz dentro do teu espírito, pacificando a tua alma, te purificando por completo. Então, ter a mesma atitude do leproso é o que nós precisamos ter, é o que nós precisamos fazer. Amém? Espero que esse vídeo tenha te esclarecido bastante a respeito disso. Continuarei falando e pregando o Evangelho desta forma para que você possa compreender, para que você possa ser beneficiado. Que Jesus te abençoe ricamente.